Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Árabe Descomplicado. O meu nome é Mohamed e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como praticar no árabe, como praticar a sua fala e o que você deve fazer. Sempre nas aulas aí eu peço para vocês praticarem, enquanto eu falo, vocês vão falando junto comigo. Então, eu vou passar algumas dicas aqui para vocês que pode ajudar vocês. Primeiramente, vou colocar aqui, é sempre bom praticar com áudio. Praticar com áudio, ou seja, você está assistindo aí a minha aula aqui no YouTube, aí você escuta e fala, ou seja, escuta e fala. Praticar com áudio, isso que seria? Você escuta e você fala. Não adianta você ler e falar, porque se você ler sem escutar, você vai achar que você está falando certo, mas você, como ainda não está fluente no árabe, você não vai falar certo. Então, é sempre bom escutar e tentar reproduzir o que eu passo. Isso seja em qualquer língua, seja no árabe, seja no inglês, francês, alemão, independente do que seja, não adianta você só ler antes de você ler e querer falar, antes de realmente aprender o idioma, de saber falar o idioma. Outra coisa, adianta só eu falar e falar. Antes de entender, não adianta também. Ou seja, se você está falando antes de você entender, você vai estar falando errado também. Ou seja, você não entende o árabe, você quer tentar falar, você não vai conseguir. Ou seja, entender é a base. Você primeiramente precisa entender o que está sendo passado para depois querer falar. Se você acha que entende, aí vai tentar falar, você vai lá treinar a sua fala, você vai até melhorar na fala, mas no final das contas seu entendimento vai continuar ruim, entendeu? Então é sempre importante entender antes de querer falar. Ou seja, se você vai lá, estuda direitinho, entende o que está sendo passado, entende o que foi passado para você, por exemplo, vamos dizer, algumas frases, entende essas frases para depois querer falar elas, porque entender é realmente a base. Se você não entender e você vai treinar a fala, você só fala vai ficar ruim. Aí se você entende e vai treinar a falar, aí sim, você vai melhorar sua fala e vai melhorar o seu entendimento. Porque é melhor eu falar o que eu entendi do que falar o que eu não entendi. Outra dica, você pode até gravar alguns áudios. Por exemplo, você aprendeu uma palavra lá, a pessoa está falando, vamos dizer a palavra praticar. A pessoa, eu tô falando aqui, ó, praticar, 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 tentando te ensinar como dizer praticar. Aí você vai lá, pega o seu celular, grava um áudio falando praticar e depois compara um com o outro. Então, assim, gravar áudio e comparar com o do professor. Aí você pode ter uma boa comparação se você está falando certo, se você está falando errado, você compara. Claro que você não vai conseguir notar 100% a diferença, então tenta ter uma base de comparação assim, compara o áudio do seu professor com o seu áudio e vê se você está conseguindo falar certo. E a última dica que eu posso dar para vocês aqui, ó, tenta praticar sem ruídos, ou seja, tem ruídos por aí do seu lado, não vai ser bom para você, porque você pode não focar muito bem, então é melhor praticar em um lugar que seja silencioso, não sei, no seu quarto, na sala da sua casa, onde mais seja silencioso para você focar direitinho e não desviar aí do seu estudo. Então vocês têm aí algumas dicas, em outros vídeos nós vem aí com mais dicas para vocês, beleza?